Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Débora Ferro, professora de língua portuguesa aqui do VL10, o Vestibulinho Nota 10, e hoje eu trouxe dicas importantíssimas para você, um assunto inclusive sobre o qual eu tenho certeza que você já teve muitas dúvidas escrevendo. A gente vai falar um pouquinho sobre pronomes, rapidamente a função que é comum a todos eles, para daí a gente chegar nesses específicos que eu quero discutir com vocês hoje, ok? Então a gente precisa lembrar, pessoal, que os pronomes, todos eles, independente da classificação deles, eles possuem a função de tornar a nossa comunicação mais dinâmica. Por quê? Justamente por eles substituírem as palavras para que a gente não tenha uma comunicação repetitiva. Então vamos supor que dentro de um enunciado qualquer, a gente precise referenciar várias vezes o mesmo substantivo. Para a gente não precisar ficar repetindo esse substantivo ao longo desse enunciado por várias vezes, nós optamos então justamente por substituições. Essas substituições, inclusive, podem ser feitas através do uso dos pronomes todos, tá? Então essa é a função elementar, que é atribuída a todo e qualquer pronome. E aí, dentro dos pronomes, pessoal, a gente tem aqueles pronomes que são chamados de pronomes demonstrativos. Tenho certeza que você já teve dúvida sobre como utilizá-los. Por quê? A gente tem este, esse e aquele, ok? E as suas variações, claro. Então, a gente tem, inclusive, flexão de gênero, flexão de número, né? E nós temos isto também, né? Ou isso, ou aquilo. Então a gente fica na dúvida sobre como utilizá-los e quando a gente procura então uma fonte para a gente buscar essas informações, existem aquelas informações bem elementares mesmo, da gente sequenciar da seguinte maneira o nosso raciocínio. Se é um pronome demonstrativo, é utilizado para demonstrar, claro. E se aquilo que estiver sendo demonstrado estiver próximo da pessoa que fala, que é a primeira pessoa gramatical, nós utilizamos sempre o quê? Os pronomes com ST, ou seja, este, esta ou isto, ok? E as suas possibilidades aí de flexão de número, tudo bem? Se o que estiver sendo demonstrado estiver distante da pessoa que fala, porém próximo da pessoa para quem se fala, que é a segunda pessoa gramatical, nós usamos então SS. Então nós vamos utilizar esse, essa ou isso e as suas possibilidades aí de flexão de número, ok? E caso nós tenhamos então aquela situação de aquilo que estiver sendo demonstrado estar distante tanto da primeira pessoa quanto da segunda pessoa, ou seja, da pessoa que fala e da pessoa para quem se fala, nós utilizamos então aquele, aquela e aquilo e as suas variações aí de flexão de número. Ah, isso já vi várias vezes, né? Excelente! Só que a gente tem que pensar, pessoal, que uma outra funcionalidade, então, atribuída a esses pronomes demonstrativos é justamente o fato da gente utilizá-los como elementos de coesão textual. Vocês já ouviram falar sobre isso com certeza, né? Em coesão e coerência textuais. Então, como coesão, eles é que vão garantir, então, essa costura de ideias e essa referenciação correta. E pensando nisso, com certeza, vocês já ouviram falar, então, em referências anafóricas e referências catafóricas, ok? Vamos elucidar, então, esclarecer essa ideia? Qual é a ideia, então? Anáfora é quando a gente faz referência àquilo que já foi mencionado antes dentro do nosso texto. Então, nesse caso, nós vamos utilizar, então, sempre o SS. Isso que eu acabei de falar. Olhem só, isso que eu acabei de falar. Estou fazendo referência a algo que eu já disse, por isso que eu disse isso, e não isso, ok? Então, vamos supor que nós estejamos elaborando um convite. Bem rapidamente aqui o exemplo. Se eu disser o seguinte, então, no próximo sábado,
dia tal de novembro, vamos realizar determinado evento. Nesse dia, favor estar trajado assim, assim, assim. Nesse dia qual? Esse dia que eu já fiz referência, que é o sábado lá, tal de novembro, ok? Agora, se é algo novo, que eu ainda não fiz referência, que é uma informação nova, eu vou apresentar essa informação no meu texto, seja ele oral ou escrito, eu faço uma referência catafórica. Então, a partir disso, eu uso quem, pessoal? O ST, ok? Então, eu digo assim, neste sábado, dia tal de novembro, ou seja, não fiz referência ainda ao sábado, vou apresentar essa informação para o meu interlocutor. Aí eu utilizo então a referência catafórica, ok? Pessoal, esses elementos eles são de extrema importância, tanto porque dinamizam então a nossa comunicação, limpam o nosso texto e são elementos de coesão, como eu disse, ou seja, eles que promovem a correta costura interna do nosso texto e promovem então o sentido, a coerência daquilo que nós estamos querendo transmitir como informação, ok? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas preciosas e vocês já sabem, né, pessoal? Para dicas tão legais assim, continuem nos seguindo aí por todos os nossos canais, porque aqui vocês têm a garantia dessas dicas especialíssimas, ok? Um beijo para vocês, bons estudos e com certeza a gente se vê nas próximas dicas. Um beijo, tchau, tchau!